Mas eu queria te perguntar uma coisa. Hum. Eu gosto muito de perguntar, né, para as mulheres trans e as travestis, como que foi quando tu começou, sabe, a transicionar? Porque eu acho que Uhum. cada uma transiciona de um jeito diferente, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma amiga minha que a gente é amiga desde, tipo, desde o tempo da escola e a gente transicionou junta, sabe? Uhum. E eu vi que pra mim foi de um jeito e pra ela foi mais duro, foi mais ardiloso, sabe? Sei. Porque eu, quando me assumi transexual, eu simplesmente cheguei e falei, ó, transexual é isso, assim, Sei. assim, assado. E falei pro meu pai e pra minha mãe, né? Mas eu já morava sozinha, já trabalhava. Uhum. Só cheguei já com uma picumã belíssima Uhum. até a bunda, né? Botei um enchimento e pronto, agora eu sou assim, meu nome é esse, tá? Uhum. E aí já minha amiga não, ela resolveu não contar pra ninguém, sabe? Ela guardou isso pra ela. E com o tempo, assim, parece que ela não se sentiu muito confortável, assim, sabe? Das pessoas Uhum. ficarem questionando. Ah, mas como que foi? Tanã, tananã. Então acho que tem vários momentos dessa transição. Acho que tem insights disso, assim, né? Momentos em que eu comecei a gostar, de me permitir, porque eu, durante muito tempo, nem me permitia imaginar essa possibilidade. Eu, desde a adolescência, me entendo como bissexual. Então, ficava com homens, ficava com mulheres, tive envolvimentos afetivos com mulheres trans, fui morar com uma mulher trans quando eu tinha 20, 21 anos, a gente morou 1 ano e meio juntas. Eu existindo como um homem naquele momento, ainda no comecinho da minha graduação de letras, né? E eu lembro uma vez que ela chega e fala: posso te montar pra ver como é que você fica de mulher? E eu dei uma resposta grossa pra ela, assim, porque foi: sai daqui, eu sou um homem, sabe? Ah, Sai daqui, sabe? Porque eu tinha a impressão, hoje olhando minha resposta, né, essas memórias, eu tenho a impressão que eu tinha alguma intuição de que se eu colocasse um pé, se eu percebesse que eu estava dentro de um armário, ele caía, sabe? E eu não estava sim. preparada naquele momento para isso, porque eu sabia onde mulheres trans viviam, travestis viviam, né? Eu tinha ido conhecer as casas, né, de travestis, eu via elas sendo expulsas da casa da família, tendo que, da noite para o dia, construir toda a sua subsistência a partir do dinheiro da prostituição, mas não é qualquer prostituição. É uma prostituição muito precária, uma prostituição de rua, né, de 20, 30 reais, né, onde acontece a maioria dos assassinatos, onde a gente está muito exposta. Né? A rua é um espaço onde a gente está muito exposta e a prostituição de travestis atualmente está mudando. Tem muito indo para o site, né? Mas durante a história dela, era muito na rua, porque era o lugar mais conveniente para o cliente, né? Para ele não ser visto pegando uma travesti. Né? Então tinha que ser um lugar meio disfarçado, meio escuro. E quanto mais escuro, mais É. exposta a gente tá. Então eu tinha pavor dessa ideia de me descobrir, né? Descobrir que eu me sentiria mais à vontade como uma pessoa trans e de repente ter que abandonar meus estudos, ter que abandonar minha família, ter que abandonar meus amigos. Né? Pra viver essa vida, porque geralmente, pra mim sempre era imposto assim, sabe? Travesti é isso. Travesti Uhum. é tá na esquina, travesti é tá usando drogas, travesti é tá cheia de doenças, Tá presa. tá presa, entende? E aí eu falei, não. E eu tinha essa mesma coisa, sabe? Ai, se eu passar alguma coisa. Sim. Porque eu me descobri com a arte drag, né? Eu comecei fazendo Uhum. drag com uma maquiagem muito caricata. E Uhum. depois eu fui lapidando essa maquiagem até eu encaixar formato no meu rosto, né? Que Sei. eu me achasse feminina. E aí eu fui trabalhar, fui estudar, trabalhei em empresa e tudo mais, Uhum. sendo um homem gay, né? Um homem Uhum. sexual ali, uma gayzinha afeminada. Sim. E aí eu percebi que bom, eu não estou sendo uma mulher, né? E tô sofrendo pelas mesmas coisas, então quer dizer, tipo assim, foda-se, sabe? Uhum. Aí eu preferi jogar tudo porque eu enfrentava os mesmos olhares, eu Sim, sim, enfrentava sim. as mesmas chacotas. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu Sim, vou sim, pegar sim, e sim. vou sair, né? Porque é muito difícil para. Hoje em dia tem bastante empresas contratando, né? Mulheres trans e Uhum. travestis, mas é muito difícil tu tá numa empresa, tá ali para ganhar o teu salário e, quem geralmente trabalha dentro de empresa vai para trabalhar, ela vai enfrentar problemas da empresa, né? Sim, Relacionados ao trabalho. A gente não é relacionado à nossa imagem, o que a gente sente, né? E é uma sim. pressão muito grande para estar trabalhando dentro de empresa, sim. Quem Não, é que tem psicológico para trabalhar assim, né? sabe, eu sempre trago esse exemplo como comparativo de eu indo morar com a minha namorada travesti com 21 anos, indo procurar emprego. Fui atrás de uma escola da aula de literatura. Tava no começo do curso, mas já
achava que dava conta, e o colégio achou que eu dava conta, um grande colégio da minha cidade de Campinas. Então, comecei a dar aula de literatura no segundo ano de graduação de letras, sabia nada de literatura, a minha idade era quase a idade dos meus alunos, maturidade nenhuma, currículo zero, mas acharam que eu dava conta. Aí, 10 anos depois, eu tô na transição já, só que agora eu tô terminando meu doutorado na Unicamp, estudando um dos autores mais difíceis da literatura, e agora é um ato de coragem me contratar. E eu sei que é um ato de coragem. Eu fui contratada por uma instituição e dou aula lá faz 6 anos, e eu tenho a perfeita percepção de que é um ato de coragem. Porque se eu sair de lá, eu sei que não vai ter outro ato de coragem. Então eu tenho uma gratidão por essa instituição, que é algo para ser discutido também, nesse sentido de que, pô, eu sou uma profissional super capacitada. Não era para eu sentir. Eles me tratam super bem, é um baita de um ambiente de trabalho, é maravilhoso, mas a transfobia da nossa sociedade faz com que eu me sinta grata por algo que deveria ser muito tranquilo, né? E eu vejo que muitas mulheres trans também vivem isso, né? Quando elas conseguem uma oportunidade numa empresa, no mercado formal de trabalho, elas meio que, meu Deus, beijam os pés daquele empregador como se ele fosse Jesus Cristo e não, sabe? É só um empregador, né? É isso que eu percebi, sabe? Porque eu percebi assim, nossa, eu sou tão grata. Eu fazia manutenção em máquinas de café. E aí eu tinha que ir em várias empresas, sabe? Tinha que viajar em empresas essas que era só homens que trabalhavam, só peões. Então tu imagina o que que Uhum. era uma bicha feminada chegar lá com lápis de olho, com delineado, que eu sempre Sim. gostei de gateado. E aí, tipo, eles já ficavam, né? Ai, olha lá quem tá vendo. Ah, nananana. E eu assim, Uhum. ai, eu não posso reclamar, porque olha, benza a Deus que me deram esse emprego. Meu Uhum. Deus, obrigada. Empresa Sim, sim, sim. maravilhosa. Mas era a mesma coisa que dar emprego pra qualquer outra pessoa. A gente não devia ser tão grata, né? A própria gratidão extrema, uma gratidão razoável, tá ok, mas a gratidão extrema que a gente sente é reflexo da transfobia que da nossa sociedade, né? E aí, eu acho que eu fui esperando ter um pouco mais de condições, e à medida que foi surgindo um pouco mais de estabilidade financeira na minha vida, eu comecei a me sentir mais à vontade para brincar nesse lugar, né? Comecei a brincar de fazer as unhas, usava roupas femininas quando meus pais saíam de casa, morava com eles. E, e aí eu lembro eu não conseguia dar o passo para frente. Assim, eu já tinha convivido com várias travestis, mas me afastei, entrei numa vida ali de homem cis hétero, né, que ninguém sabia muito bem, né, o que eu já tinha vivido. Né? Eu lembro até de um amigo que chegou para mim e falou: Amara, vieram me dizer, antes de Amara, né? Eu disse pro falecido. Nossa, você não acredita que estão dizendo de você. Estão dizendo que você namorou uma travesti que é ex-padre, né? Porque minha namorada tinha sido seminarista durante um tempo, foi pro Vaticano. Nossa. E aí, olha a loucura. Aí ele falou assim, e eu falei pra galera, aí esse meu amigo, né, falou pra galera, galera, calma, a Amara não é o Marquês de Sade. E eu, caramba, sabe? Né, então, ou seja, aí em determinado momento eu me afastei um pouco, fiquei mais reclusa, e fui deixando a vida acontecer, né? E fui tendo esses momentos de mais estabilidade financeira por conta da universidade. Então, entro no mestrado, tem bolsa, né? Aí começo essa militância na Palmeiras Livre. Depois vou ganhando confiança, entro no coletivo LGBT da Unicamp. Aí o coletivo LGBT de Campinas, né? Aí começo a vir nos rolês aqui em São Paulo. De repente, comecei a vestir roupas femininas. Meus pais me perguntaram o que eu estava fazendo. Eu tava falando que era um rolê feminista. Eu tava questionando o sexismo, roupa não tinha gênero. E eles caíram nessa história aí por um tempo aí. Então você não chegou assim, sentou e Eles caíram explicou nessa história. o que que você tava se passando ali. Não, eu fui Foi vivendo. natural, tipo, Fui vivendo bolsa, saia, blusa. É um questionar o sexismo, mas usando só roupas femininas. eu cheguei a contextualizar tudo que estava acontecendo comigo, sabe? Sei. Mas mais é pra minha mãe, assim. Eu falei tudo desde o que eu sentia do Uhum. início até ali, como tu falou, ai, o falecido. A gente fala muito isso, né? Ai, o falecido, o Uhum. falecido. Porque eu acho que a gente tira aquela casca e começa a viver, né? Sim, O sim. que a gente sempre Aí é um foi. falecido meio engraçado. Se eu gosto da É, palavra, não tenho nenhum tipo de. falecido. Eu sempre falo, aquele falecido, lembra? Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.